Olá, pessoal! Estudaremos o Plano Municipal de Educação, PME, de São Pedro da Aldeia. Estudaremos em parte por se tratar de um documento extenso e faremos exercícios ao longo dos vídeos para estar fixando o conteúdo. Além disso, eu irei disponibilizar para a venda um PDF, contendo questões sobre essa temática e também um combo promocional, contendo outras temáticas, cobradas do conteúdo programático para o concurso de São Pedro da Aldeia. Além disso, é muito importante, para você ficar por dentro de todos os conteúdos, que você se inscreva no canal e ative o sininho, beleza? Bom, é isso, bora começar! Vamos finalizar a nossa sequência de vídeos sobre o Plano Municipal de Educação de São Pedro da Aldeia, falando agora da meta número 16, que diz que deve-se incentivar a formação em nível de pós-graduação de pelo menos 50% dos professores de educação básica até o último ano de vigência deste PME e oferecer a todos os profissionais da educação básica formação continuada em sua área de atuação, considerando as necessidades, demandas e contextualizações dos sistemas de ensino. Então, a meta 16 ela fala sobre pós-graduação, e diz que deve ser oferecido, deve ser incentivado aos profissionais de educação básica, são os professores de educação básica, do primeiro segmento, do segundo segmento do ensino fundamental, por exemplo, ou do ensino médio, ou ainda da educação infantil, que fazem parte, são as etapas de educação básica, incentivar que esses profissionais, eles façam pós-graduação e que pelo menos 50%, dos professores de educação básica, eles consigam concluir a pós-graduação até o último ano de vigência deste documento. E também oferecer a todos os profissionais de educação básica uma formação continuada, ou seja, que eles fiquem atualizados em relação às demandas educacionais, à legislação vigente, às necessidades e contextualizações dos sistemas de ensino. E para isso, algumas estratégias devem ser adotadas, para que se consiga cumprir com a meta número 16, como, por exemplo, adotar um regime de colaboração entre os órgãos do sistema estadual, e também um planejamento estratégico para dimensionamento da demanda por formação continuada na modalidade presencial e à distância. Ou seja, implementar um planejamento que vise cumprir com essa demanda de formação continuada, seja presencialmente, ou ainda na modalidade à distância. Ampliar parcerias e convênios com universidades para aumentar o número de vagas, e aumentar o acesso aos cursos de pós-graduação, incluindo os de pós-graduação estricto sensu, mestrado e doutorado. E também elaborar políticas públicas, que incentivem o ingresso e permanência dos servidores em cursos de pós-graduação, principalmente o estricto sensu, que é do mestrado e doutorado. E garantindo ali uma licença remunerada, para que esses profissionais eles consigam concluir essa pós-graduação, e para isso eles precisam, muitas vezes, se afastar dos seus serviços, para poder ter ali uma dedicação exclusiva, e que eles consigam fazer isso de forma licenciada, através de uma licença remunerada para essa finalidade, que seja, claro que compatível com os interesses e necessidades da rede pública municipal. E mais uma questão que é dita aqui é que, uma vez que o servidor ele goze desse tipo de licença, para poder fazer um mestrado e um doutorado, quando ele retornar da licença, ele vai ter que ficar no mínimo 2 anos no órgão de origem. Tá? Ele não pode sair em menos de 2 anos do órgão de origem, que ele atuava na época, que ele conseguiu tirar a licença para essa finalidade. Meta número 17. Valorizar os profissionais de educação das redes públicas de educação básica, de forma a equiparar seu rendimento médio aos dos demais profissionais com escolaridade equivalente até o final do 6º ano de vigência deste PME. Então aqui está falando da valorização dos profissionais de educação. Valorizar, nesse caso, como? Equiparando, o vencimento base, os rendimentos médios dos profissionais de educação com outros de outras áreas, mas que possuem ali uma escolaridade equivalente, para que não haja uma defasagem. Quais são as estratégias adotadas para isso? Constituir, por iniciativa do município, até o final do 2º ano de vigência deste PME, um fórum, o Fórum Bienal, Fórum Bienal que acontece de 2 em 2 anos, com representação do Poder Executivo Municipal e também da sociedade civil, dos sindicatos e dos profissionais de educação, para poder acompanhar se de fato está acontecendo essa atualização em relação ao piso salarial
dos profissionais de educação em relação ao nacional, tá? Se de fato está de acordo com o piso salarial nacional. Então ele vai ficar acompanhando ali de 2 em 2 anos se não está acontecendo uma defasagem em relação ao salário dos profissionais de educação. Também constitui como tarefa do fórum o acompanhamento da evolução salarial por meio de indicadores de pesquisas, tá? Então ficar ali sempre vendo indicadores de pesquisa, de modo a atualizar, né, o piso salarial. Implementar também planos de cargos e carreiras para os profissionais de educação municipal, da educação básica, e acompanhar a ampliação da assistência financeira específica da União aos entes federados, para implementar ali políticas de valorização dos profissionais de educação, tá? Então, contar com a ajuda e colaboração, né, da União em relação aos demais entes federados. Meta número 18. Garantir a aplicabilidade e a discussão permanente do plano de carreira para os profissionais de educação básica, tomando como referência o piso salarial nacional profissional definido em lei federal, nos termos do inciso 8º do artigo 206 da Constituição Federal. A meta 18 ela fala sobre plano de carreira. É plano de carreira para os profissionais de educação básica. Então a meta 18 fala que, de fato, a esses profissionais deve ser garantido um plano de carreira. Né? Ou o que é um plano de carreira? Um documento que ele vai falar ali sobre a progressão desse profissional ao longo do tempo, ao longo da sua carreira. Né? Na medida que vai passando o tempo, né? Na medida que ele vai completando um ano de atividade, por exemplo, os seus anuênios, ele vai progredindo, ele vai ganhando um pouco mais, vai tendo ali um percentual que vai aumentando, não só por antiguidade, mas também por qualificação profissional, qualificação acadêmica. É aquela pessoa, aquele profissional que ele faz ali uma pós-graduação, ele vai melhorando o seu nível salarial, vai progredindo naquele plano de cargos e salários, tá? E quais são as estratégias que devem ser adotadas para que se consiga atingir a meta número 18? Né? Estruturar a rede municipal de educação básica, né? De modo que os profissionais do magistério e também da educação, os profissionais de educação não docente, ou seja, que não são professores, né, que não são regentes de uma sala de aula, eles sejam ocupantes de cargos em provimento efetivo, ou seja, que sejam profissionais que eles ingressaram através de concurso público, e são profissionais que eles foram nomeados para cargos efetivos e que após 3 anos de efetivo exercício, eles irão atingir a estabilidade. Tá? Então isso é importante, porque um profissional efetivo, ele é um profissional que ele não vai ter medo, pelo menos em teoria, de se posicionar, porque ele tem a sua estabilidade. Então, se ele notar alguma coisa errada, ele vai conseguir ter liberdade para poder atuar em prol dos seus direitos sem ter medo de uma retaliação, né? Sem ter medo de ser demitido, por exemplo. Então, isso dá mais segurança ao servidor público. Também fortalecer na rede municipal de educação básica o acompanhamento dos profissionais iniciantes, né, supervisionados por uma equipe de profissionais experientes. Né? Então, ali, aqueles que estão iniciando, eles terão ali profissionais experientes acompanhando eles. Enfim, existe uma série de estratégias, tá? É bom que vocês deem uma lida. Estratégia não costuma cair em prova de concurso, tá? É muito pouco cobrado, por isso que eu tô passando aqui mais rapidamente. Mas, claro, né, que se você tiver um tempo, estiver fazendo o seu estudo completo, vale sim você fazer a leitura. Vamos para a meta número 19. Assegurar condições no prazo de 2 anos para a efetivação da gestão democrática da educação, associada a critérios técnicos de mérito e desempenho e a consulta pública à comunidade escolar no âmbito das escolas públicas, prevendo recursos e apoio técnico da União para tanto. Essa meta está falando sobre gestão democrática. O que é gestão democrática? É a participação efetiva de todos os membros da comunidade escolar, né? Então, é da direção da escola, é da população da comunidade, dos responsáveis legais, dos demais profissionais de educação, dos próprios alunos, tá? Então, é uma gestão democrática, participativa. Então, assegurar que essa gestão participativa, ela de fato aconteça no prazo de 2 anos, né? E que esteja associada a critérios técnicos de mérito e desempenho e a consulta pública à comunidade escolar. Isso no âmbito de onde? Das escolas públicas. E claro que sempre contando e prevendo recursos que venham da União para poder ajudar e suplementar essa gestão democrática. De que forma isso pode acontecer? Quais são as estratégias? Né? Manter os conselhos escolares, né? Que são as associações estudantis, por exemplo, de grêmios escolares, para poder de fato ter a participação da comunidade na gestão das escolas,
garantir a participação dos pais ou responsáveis e também os responsáveis e ou responsáveis na formação dos alunos, criando oportunidades, espaços para que eles consigam atuar, né? E também para que eles consigam executar habilidades e tarefas, como por exemplo de artesanato e atividades diversas. Né? Viabilizar a abertura de escolas aos fins de semana para outras atividades manuais, esportivas, culturais, sociais. Enfim, tá uma série de estratégias. Vamos para a meta número 20, a última meta para a gente estar finalizando esse estudo. Ampliar o investimento público em educação pública de forma a atingir no mínimo o patamar de 7% do produto interno bruto no país no 5º ano de vigência desta lei e no mínimo equivalente a 10% do PIB no final do decênio. A meta 20 ela fala sobre investimento público em educação, né? Em educação pública, né? Fala sobre recursos públicos aqui. Aumentar, né, o investimento público na área da educação pública. Aí ele coloca aqui alguns parâmetros, né, para poder atingir no mínimo 7% do PIB do país até o 5º ano de vigência deste PME, ou seja, até a metade da vigência deste PME, que já passou, e no mínimo a 10% até chegar nos últimos anos, até chegar no 10º ano, que é o que sabemos, né, que esse plano ele tem duração de 10 anos. Então, até a metade do plano tem que atingir 7% e até o final tem que atingir 10%. Tá? Esse é o limiar, né, o limite, para que se consiga aí ter um critério, né, um parâmetro de investimento público em educação pública. E nós temos uma série de estratégias, né, em relação a isso, garantir o aperfeiçoamento, a ampliação e a qualificação dos conselhos municipais, né, para poder acompanhar a arrecadação e também a aplicação dos recursos públicos na educação, né, destinar a manutenção e desenvolvimento do ensino, né, e também implementar e fortalecer os instrumentos que assegurem, né, que haja transparência e participação social e controle social na utilização dos recursos públicos. Enfim, uma série de estratégias. Vamos fazer a última questão deste vídeo, também a última questão, né, dessa playlist sobre o Plano Municipal de Educação de São Pedro da Aldeia. A gente está encerrando essa playlist. Vocês podem também estar adquirindo material em relação ao caderno de questões, né, um simulado sobre essa temática, também um combo promocional contendo também questões sobre o plano de cargos e salários, né, deste município. Os links, né, destes materiais estão presentes na descrição desse vídeo. Segundo o PME de São Pedro da Aldeia, a meta que versa sobre incentivar a formação em nível de pós-graduação de pelo menos 50% dos profissionais de educação básica é a letra A, meta 16, letra B, meta 17, letra C, meta 18, letra D, meta 19. Nós vimos, né, a primeira meta desse vídeo foi a meta 16, que falava sobre pós-graduação, sobre incentivar, né, que os profissionais de educação básica eles façam pós-graduação, né, e também que eles se atualizem, né, tenham ali formação continuada em sua área de atuação. Portanto, a nossa resposta é a meta 16, é a letra A. Fala pessoal, espero que esse vídeo tenha contribuído para os seus estudos. Se você gostou, não deixe de deixar um like, também um comentário. Aproveita que está por aqui, explora outros conteúdos do canal que podem ser do seu interesse. Aqui no canal tem playlist de legislação educacional, né, para a galera da educação, de legislação ambiental para a galera do meio ambiente. Tem playlist de noções de administração pública, simulados, tá? De diferentes bancas organizadoras de português e também de fundamentos de educação e legislação educacional, tá? Tem simulado de português aqui, uma playlist de simulados de português da banca IBAN, tá? Assim como de legislação educacional. Então tem muita coisa que vocês podem estar explorando, tá? E maratonando para a sua prova. Bom, é isso, bons estudos e eu vejo vocês nos próximos vídeos.